Hegel tem uma determinada interpretação, né, sobre a história do judaísmo, né, sobre o desenvolvimento e as motivações do judaísmo. O debate que gira em torno do judaísmo, isso no jovem Hegel, se articula a partir de uma determinada percepção que Hegel vai interpretar dentro daquilo que é chamado judaísmo, né? Para Hegel, o judaísmo ele nutria uma determinada perspectiva de rompimento desse aspecto relacionado com a noção de natureza, né? Ou seja, a partir das narrativas do Antigo Testamento, né? Como por exemplo o dilúvio, né? O dilúvio no qual se desenvolve a história da Arca de Noé. Isso representaria para Hegel, diante de uma perspectiva do espírito do tempo, disso que se manifestou como judaísmo, um rompimento com essa noção de natureza. E sabemos que, de certo modo, isso vai se manifestar na filosofia geral do Hegel, né? Essa tentativa dessa reconciliação, de certo modo, a partir de um entendimento que Hegel nutria acerca daquilo que ele entendia como divino, em detrimento do pensamento e manifestação com o real, no sentido de superar essas perspectivas dualistas, né? Diante de uma oposição entre o sensível e aquilo que poderia ser considerado abstrato, né? Aquilo que poderia ser considerado pensamento, né? Hegel vai provocar uma reflexão nesse direcionamento para uma tentativa dessa superação, né? Desse tipo de dualismo. Então o que acontece é o seguinte: Hegel vai analisar a perspectiva da história, do desenvolvimento da história judaica como a partir desse rompimento, um rompimento entre o homem e a natureza, né? Aquilo que de certa maneira seria abstrato, a partir de uma visão muito maniqueísta, né, dualista nesse sentido, advogando por um diagnóstico de justificação do porquê, de certa forma, o homem começou a se relacionar a partir de um determinado momento com a natureza de uma maneira, diríamos na linguagem atual, meio que tecnicista, né, de dominá-la, no sentido de entender a natureza como algo de supostamente inferior ou delegado a uma ambientação de manipulação, né? Então, Hegel vai afirmar que, de certa forma, isso vai surgir a partir de determinadas interpretações contidas no Velho Testamento. Aqui Hegel vai estar se debruçando sobre essa análise, né, na verdade, porque vão haver duas obras aqui principais que vão ser analisadas, que eu coloco aqui na descrição, de um dos pontos onde Hegel analisa essa perspectiva do desenvolvimento do cristianismo, né? Uma dessas obras do qual me refiro, ela está ligada justamente à investigação dessa manifestação do que seria essa manifestação do cristianismo oriundo desse comportamento judaico, né? Então ele vai dizer que esse comportamento judaico se baseia por muitas vezes em vários trechos que são abordados no Velho Testamento. Um deles é a questão do dilúvio, né? A questão da Arca de Noé, que é onde vai haver essa ruptura, essa distinção, né? Entre o homem e a natureza, no sentido de a natureza sempre ser algo de estranho, ser algo de diferente ao próprio homem, né? E a partir disso haver um intuito de manipulação que vai ser interpretado e de certa maneira manifestado dentro da percepção do modo cristão de ser, que vai ser influenciado por esse tipo de ponto de vista, né? Então, nesse sentido, o Hegel ele articula dois momentos dessa reflexão, né? Um momento de um diagnóstico a partir dessa interpretação de um cristianismo, de certa maneira, influenciado por essa perspectiva judaica, que vai interpretar essa separação entre homem e natureza no sentido, diria até, maléfico, maléfico não no sentido moral, mas maléfico no sentido de causar um determinado malefício, né? A essa determinada cultura ou a essa visão de mundo que Hegel posteriormente vai defender em suas obras mais um momento mais tardio, né, um Hegel mais maduro, que vai ser justamente essa proposta da superação desse estado de colocar-se perante a natureza como algo que pudesse ser dominado, né, como algo à parte, nos colocarmos como algo à parte. Então, nesse sentido, Hegel vai fazer uma abordagem já anteriormente em uma dessas obras, né? Que se dá a partir de uma análise da mensagem, daquilo que seria uma mensagem originária do Jesus Cristo, que deveria ser vista em contraste com essa visão
da realidade do mundo judaico, de modo que essas investigações sobre o judaísmo e cristianismo solicitam ser encaradas como complementares, né, uma complementar da outra. Por outro lado, para Hegel, o judaísmo vai ser característico por essa cisão, né, ou separação, que é a dissociação do homem em relação à vida harmoniosa com aquilo que ele entendia enquanto natureza, né? Ou seja, a partir disso vão reverberar algumas interpretações do homem sobre a realidade que vão trazer fraturas sociais nesse sentido a partir dessa postura, né? Baseada em algumas noções lá do Velho Testamento, como já citei. Uma fratura social, política, que separa o indivíduo de uma determinada autenticidade em convívio com a vida pública, que vai reverberar a partir dessa noção dessa natureza, dessa relação para com a natureza, desse distanciamento do homem para a manifestação com aquilo que se entendia como o real naquele determinado período, né? Então, a crítica de Hegel acerca do judaísmo, na verdade, e automaticamente em relação ao cristianismo, influenciado por essa vertente, se apoia na intencionalidade da religião e a sociedade materializados em detrimento de uma perspectiva da Grécia Antiga. Ou seja, a sociedade da Grécia Antiga, nesse momento, é vista como um ideal plenamente realizado de uma formação social unificada. Ou seja, em que sentido haveria essa questão, uma unificação entre essa noção de indivíduo, sociedade, natureza, liberdade, a partir de uma noção ou de um entendimento, a partir de uma sensibilidade unívoca, né, nesse sentido. Então, qualquer afirmação que se desse por uma perspectiva hegeliana dessa análise do jovem Hegel, que faz por uma separação, uma hierarquia entre essas noções, e principalmente aqui a relação entre o homem e natureza, que vai haver esse rompimento por determinada forma de uma ideia de um Deus que vai, de certa maneira, manipular essa natureza, né, que já está contida lá no próprio Velho Testamento, né? Um exemplo é justamente essa questão aí do dilúvio, né, que Deus envia, né? E a partir disso vai haver essa separação dessa interpretação judaica como a natureza, algo que deve ser manipulado ou controlado, né? Então tudo isso que se reverbere nessa condição dual, dessa perspectiva, a partir de um diagnóstico hegeliano, a partir dessa interpretação do jovem Hegel, né, que posteriormente vai reverberar provavelmente na sua filosofia mais tardia, que se coloque em uma dimensão unilateral, em uma predominância de um ideal que predomine sobre um real, ou de algo que predomine sobre o outro, tendo em vista que Hegel vai advogar por essa unificação, né, por essa unificação dessas percepções e desses conceitos, seria algo totalmente prejudicial, né, na verdade, seria um tipo de mutilação da interpretação acerca daquilo que poderíamos entender como realidade, né? Então, o principal aqui nesse contexto é entender que, dentro dessa perspectiva aqui, dessa análise, Hegel vai partir de uma interpretação de que há algumas indicações na origem do cristianismo, daquilo que nós entendemos como judaísmo, que vai causar um certo mal-estar na relação de uma necessidade de domínio do homem em detrimento da natureza ou daquilo que o cerca, como se houvesse essa possibilidade, né? Como se houvesse essa possibilidade de domínio para o real. E Hegel, de certa maneira, vai dispor a partir de um entendimento do movimento, do espírito histórico daquele determinado momento, a partir dessa concepção, né? A partir sempre de uma noção que, creio eu aqui, não foi citado, mas que mostra a influência, né, do devir, aqui, da influência do devir, de certa forma heraclitiano aqui em Hegel, né, algo que de certa maneira também vai estar contido lá em Nietzsche, né. Então é muito interessante aqui, porque de certa forma Hegel está tratando aqui a partir de uma perspectiva influenciada já do judaísmo, para desenvolver isso posteriormente, né, em detrimento de uma crítica daquilo que seria entendido como cristianismo posteriormente, ou que ele entende como cristianismo, em detrimento da sua filosofia em si. Onde é que surge esse problema, de certa modo, a partir de uma das maiores religiões, se não a maior religião do mundo, né,
que predomina, que mantém um determinado estigma moral, um paradigma moral de como agir em relação para com o mundo, de construir uma determinada cosmovisão sobre o mundo. Isso já está contido em Hegel, né? De certa forma. Lógico que Hegel vai advogar por um outro caminho, diferente de filósofos como Nietzsche, mas está muito próximo de uma crítica, de uma análise genealógica do que Nietzsche faz, né? Só que Hegel vai seguir por outro caminho, mas ele está dando um diagnóstico a partir de um determinado paradigma que surge a partir de um determinado momento, analisando os próprios textos bíblicos, né? A partir de uma perspectiva de um entendimento da sua própria filosofia, o ensaio daquilo que seria a filosofia hegeliana, tentando dialogar com o cristianismo e suas manifestações, né? É justamente disso que se trata, né? Aqui. Então, era um pouco disso que eu queria trazer hoje. Então, obrigado.